E aí lembra do copo que eu falei? O copo, enquanto ele não transbordar, ainda tá meio que ok. Consegue controlar, tem medo, mas não é aquele negócio. Mas quando transborda, o subconsciente aí sim ele cria uma proteção forte, né, contra aquela situação que ameaça a tua vida, né? Que pro subconsciente ameaça a tua vida. E aí o subconsciente cria um gatilho de medo muito forte, um pânico muito forte que faz com que a pessoa não entre mais naquela situação. Então, programação mental. Quando a gente está se formando na barriga da mãe, o nosso cérebro está se formando. Quando o cérebro ele ainda está se formando, e quase formado ali, ele já está recebendo informações emocionais da mãe. Então, mesmo que na gravidez a mãe tenha um medo muito grande de alguma coisa, esse medo pode sim passar pro filho e desde a barriga da mãe ele já nascer com um medo muito grande de alguma coisa, né? Que só vai fazer sentido no subconsciente, a gente nem vai saber o que é. Às vezes a mãe passou um medo de ser assaltada, mas na mente da criança lá, depois que nasce, é um medo de cachorro, entendeu? Sempre faz sentido para o subconsciente e na maioria das vezes não faz sentido para o nosso consciente. Racionalmente a gente não tem como decifrar isso, né? Na maioria das vezes, mas algumas ainda dá. Então, logo que a gente nasce, a gente está gravando essas emoções da mãe, do ambiente, o som, nosso subconsciente grava tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, todas as experiências que a gente passa. Grava. Ele grava e fica gravado. E hoje está gravado aí na tua mente tudo, absolutamente tudo que tu já passou, né? Só que tu não tem acesso a tudo. Tu tem acesso só àquilo que, enfim, que o subconsciente deixou tu ter acesso, né? Medos. Ele deixou tu ter acesso a algum medo, né? Mas não todos. Ele deixou tu ter acesso às memórias da infância, mas não toda. Então, tô trocando aqui porque o ombro velho tá chorando. E então, o que faz, né? Além, ali desde que a gente nasceu e tudo mais, o que faz a nossa programação mental é o nosso ambiente, né? Então vou dar um exemplo sobre dinheiro, que aconteceu comigo, inclusive, né? E um negócio que eu esqueci de falar é que a maioria das programações que a gente tem hoje, elas vêm da nossa infância, do que a gente aprendeu na nossa infância. Não que a gente aprendeu, que alguém sentou e ensinou, e sim dos exemplos que a gente viu, né? De tudo que o subconsciente gravou como informação padrão para determinada coisa. Então, em relação a dinheiro, na minha infância eu via minha mãe gastar muito dinheiro. Ela ganhava um bom dinheiro na época e eu via ela gastar isso, né? Gastava tudo. E aí eu cresci, né? E eu comecei a trabalhar, fui pro exército, e aí dentro do exército eu subi, né? E eu comecei a ganhar relativamente bastante dinheiro. O que eu fiz? Gastei todo o dinheiro. Eu recebia no mês e gastava. Recebia no mês e gastava. E aí eu consegui um cartão de crédito. O banco me deu. E o que eu fiz? Gastei o cartão de crédito e gastei o salário. E aí me endividei, né? Isso não tem problema nenhum de falar, porque a maioria dos brasileiros fazem isso porque não tem educação financeira. E aí eu comecei a estudar, né, sobre finanças, sobre dinheiro e tudo mais. E aí eu consegui compreender, né, virar essa chave na minha cabeça. Consegui compreender que o que eu estava fazendo era errado. E aí eu mudei. Então, hoje está tudo certo em relação à finança. Mas o importante aqui é que, enquanto a pessoa ela não mudar, ela não perceber que ela está errada, né, e procurar estudar e mudar a programação mental, ela não vai mudar. Porque o nosso consciente dificilmente vai mudar o nosso subconsciente, porque o subconsciente ele é irmão mais velho do consciente. O subconsciente existe há milhares de anos e o consciente existe há alguns 1000 anos, certo? Mas voltando lá, o nosso ambiente é que faz a nossa programação mental. Então, baseado em relacionamento, como o homem lida com a mulher, por exemplo, isso aí ele aprendeu quando ele era pequeno, com o exemplo dos tios, do pai, parente, sei lá, que ele ouviu
Então se a família dele, o pai, né, ou pai, tio, alguma coisa assim, falou que a mulher tem que obedecer o homem, a mulher tem que estar na cozinha, coisa assim, porque, né, cara machista, provavelmente essa criança hoje vai ser da mesma forma. E isso serve para tudo, para todas as programações mentais, para todos os arquivos mentais, né? Então, para dinheiro, para homem, para mulher, para relacionamento, para família, para, enfim, bens materiais, para música, para tudo. Tudo que a gente tem um arquivinho lá, como que eu lido com música, como que eu lido com relacionamento, como que eu lido com gente, como que eu lido com crianças, né? Então, isso aí é tudo absorvido e aprendido na nossa infância, né? Através de exemplos. Beleza, então partindo desse princípio, a gente sabe que, agora voltando no relacionamento, a gente sabe que toda programação mental não é culpa nossa, certo? A gente não tem culpa da programação mental que a gente tem, porque quando a gente é criança a gente não tem controle de nada, né? A gente só vive ali porque os pais nos sustentam e, enfim, nos criam, né? Então, e aí tu começa a se relacionar, sei lá, vou dar um exemplo aqui de um homem, chega na guriazinha lá, começa a namorar. E aí começa a ter problema por causa que a programação mental dos dois não bate. Um foi criado mais solitário, por exemplo, no meu caso, e a outra foi criada, sei lá, fazendo festa, né? E eu não gosto de festa e a outra gosta de festa. Eu não, né? Esse outro cara aí. É só um exemplo. E aí o que acontece? Como o subconsciente ele não muda através do nosso consciente, né? Imagina se ele vai mudar pelo consciente de outra pessoa, né? Através de briga, através de, né? Vamos bater boca, vamos, sei lá, brigar e discutir sobre um assunto. Para de fazer festa porque não sei o que, bababá. Ela não vai, se ela aprendeu isso, se a programação mental dela é essa, ela não vai mudar, né? E tem um jeito de mudar, tem um jeito de solucionar. E aí então, tem uma forma de mudar isso, que é o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Agora que tu sabe que existe uma programação mental e que tu não tem culpa, né, disso, da tua programação mental, e tu não tem culpa também, e teu companheiro ou companheira não tem culpa da programação mental dela, tu já na hora de brigar por causa de alguma coisa, tu já vai botar o pé no freio, tu já vai botar a mão na consciência. Opa, ela não tem culpa do que ela está falando, porque ela aprendeu assim. Logo, a minha missão aqui como namorado ou namorada é ensinar essa pessoa que ela não tem culpa disso, que isso é uma programação mental e que tem como solucionar e como mudar, né? Caso essa pessoa queira, né? Mostrar para a pessoa que tal atitude é prejudicial para o relacionamento ou para ela mesma e mudar isso. Então, como que faz? Como que a gente faz para mudar? Ou por lá? Não, por aqui. Como que a gente faz para mudar isso? Primeira coisa, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido na cabeça do outro, na mente do outro. E aí, como que vai fazer sentido? Os dois, ambos, né, separados, eles têm que começar a se estudar, parar, pensar e analisar as próprias atitudes relacionadas a cada item. Então, com dinheiro, como que eu me relaciono com dinheiro, né? Aí, como que eu me relaciono com minha namorada? Como que eu me relaciono com a família da minha namorada? Como que eu me relaciono com a sobrinha da minha namorada? Com crianças, né? E aí vai ver se tá certo, se não tá, né? E lembrar, relacionar o jeito que a pessoa é agora com o passado dela, com o que ela vivenciou.
Quando vocês relacionarem o que vocês são hoje com o que vocês vivenciaram, vocês vão ver que tem uma relação bem perto mesmo, né? Uma coisa que outra que muda no comportamento, né? Dos pais, dos avós, né? Para vocês. E depois que os dois se compreenderem, saberem o que está errado, o que está certo, o que querem mudar, né? Aí os dois conversam e vão entender o que eles vão mudar para ter um relacionamento, entre aspas, perfeito, né? Um relacionamento saudável, sem brigas, né? O que eles vão mudar para ter um relacionamento mais encaixado, né? Do jeito que eles queriam que fosse, do jeito que vocês queriam que fosse. E é isso. Então vocês se estudam sozinhos, né? Cada um. E aí depois, em conjunto, vocês estudam o relacionamento e um ajuda o outro a mudar, né? Através de hábitos, criação de hábitos, rotina, compreensão principalmente. O principal é compreender da onde que aquele vício, da onde que aquele problema veio. Depois que tu compreende da onde que aquele problema veio, né, fica muito mais fácil tu lidar com isso, né? Isso é tratando de programação mental. Por isso que tem muita gente que não dá certo. Vive juntos por muitos anos, só que as ideias não batem. As ideias, né? Programação mental, as ideias não batem e aí acaba se separando. Quando as ideias batem, aí acaba dando certo. Em relação a traumas, né? Traumas emocionais, ansiedade, depressão, uma tristeza grande, vício, né? Vício de fumar, vício de beber, vício de qualquer coisa, enfim, de jogo, drogas, né? Tudo tem uma causa emocional. Agora que tu sabe disso, tu pode explicar para outra pessoa ou mostrar esse vídeo para o teu companheiro ou companheira e achar uma solução. E a solução para traumas emocionais é terapeuta, psicólogo, né? Psicólogo e terapeuta. Então, é os dois se ajudar, um compreender o outro, né? Não brigar por causa de traumas emocionais e problemas emocionais, porque isso vai reforçar aquela ideia e vai trazer mais sofrimento para a vida da pessoa inteira, né? E vai trazer mais problema para o relacionamento. Então eu vou recapitular aqui para ver, com boca seca, para ver se está na ideia, se está tudo certinho, se eu falei corretamente ou não. Então, num relacionamento, as duas pessoas não se conhecem de primeiro, né? Não sabem o subconsciente da outra pessoa, não sabem como funciona, né? Então, segundo, traumas emocionais, impacto emocional muito forte ou repetição, né? Para quem tem, só foi criado dessa forma, né? Se não sabe como, procura um terapeuta, psicólogo para descobrir e para resolver. Terceiro, programação mental, que agora tu sabe como é que funciona a programação mental. Então tu tem que se compreender, a outra pessoa tem que se compreender, um tem que compreender o outro e ambos têm que se ajudar e trabalhar junto para resolver a si mesmo e resolver o relacionamento em si, né? Os dois. E para traumas emocionais, né? Traumas emocionais e programação mental também, né? O trauma não deixa de ser uma programação, só que pontual. Não brigar, não discutir por causa de problemas emocionais, porque isso vai piorar as coisas, vai reforçar, a pessoa vai ficar mal e o relacionamento vai ficar pior também. Então, se quiser falar comigo, pode chamar no Instagram ou comentar aqui embaixo no canal. Se tiver algum problema que não tá, com tudo que eu falei aqui, não está conseguindo resolver, pode me chamar para resolver também, a gente te dou uma luz aí, te dou um caminho. Pode deixar sugestões de vídeo aí no comentário também, ou no Instagram. Quero ouvir sobre tal coisa, fala sobre, sei lá, qualquer assunto, fala sobre tudo relacionado à mente humana e desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E era isso aí. Valeu, até o próximo vídeo e falou!